está aqui em mais uma revisão para a prova dessa semana, né? O Unimax aí mais uma vez saindo na frente, e espero que essa revisão nossa possa garantir aí um sucesso na prova da sexta-feira. Bem, nós vamos abordar o assunto de reações orgânicas, lembrando que são 4 tópicos que vamos abordar: tipos de reações, né, o reconhecimento de reação, qual tipo de reação, se é reação de adição, se é reação de oxidação, de redução, de substituição ou de eliminação. Temos que saber também para essa prova o tipo de cisão, ruptura, lembrando que nos reagentes sempre tem que ocorrer um tipo de ruptura, e esse tipo de ruptura, consequentemente, vai definir o tipo de reagente. Dependendo do reagente que atacar o composto orgânico, nós vamos ter também como definir o mecanismo. Então, reconhecimento de reação orgânica, tipo de cisão, tipo de reagente, tipo de mecanismo, é o que vai ser o assunto abordado nessa nossa revisão de hoje. Ok? Bem, primeiro tópico, então, reconhecimento dos tipos de reação orgânica. Então é tranquilo demais, lembrando o seguinte, né? Eu sempre analisar o número de reagente e o número de produtos formados durante uma reação. Primeiro tipo de reação que nós vamos estudar, reação de adição, são as reações de adição. Nesse tipo de reação, nós temos que saber algumas coisinhas importantes, algumas características importantes. Primeira característica aí é que são reações que ocorrem em compostos insaturados, que são compostos que apresentam dupla ou tripla ligação. Bem, outra característica é em relação ao número de reagentes e produtos. Como o próprio nome já diz, nas reações de adição, eu vou ter sempre 2 reagentes formando apenas um produto. Lembrando que um reagente vai ser adicionado ao outro. Por isso, nós chamamos essas reações de reações de adição. Um exemplo prático aqui, e simples, é esse daqui, né, que nós temos o que nós chamamos de hidrogenação, que é a reação com hidrogênio, em que cada hidrogênio é adicionado a um carbono do composto orgânico. Então nós temos lá do outro lado a formação de apenas um produto. Então isso aqui é característica das reações de adição. Lembrando que nós vamos estudar daqui a pouco qual o tipo de mecanismo e qual o tipo de reagente dessa reação. Mas por enquanto é saber apenas o que? Identificar uma reação de adição. Lembrando, 2 reagentes e apenas o que? Um produto. Ok? O próximo tipo de reação que nós vamos estudar, e que é importante a identificação, são as reações que nós chamamos de reações de eliminação. Nesse tipo de reação, uma característica importante, né? Uma reação de eliminação, ela sempre vai apresentar essa característica. Eu vou ter apenas um reagente formando 2 produtos, né? Eu elimino uma parte desse reagente formando 2 produtos aqui. Então, é uma característica principal das reações de eliminação. Bem, um exemplo aí prático na reação de eliminação, nós podemos colocar aqui o álcool etílico. Olha só, o álcool etílico sofrendo uma desidratação. Não é isso? Que é uma saída de água. Então, olha só, eu tenho apenas um reagente. Lembrando que essa temperatura é importante, ela que vai favorecer a eliminação da parte da molécula do reagente. Então, lá no produto, nós vamos ter CH2 dupla CH2 e aqui, ó, a molécula de água. Então, repare que não tem como confundir reação de eliminação com reação de adição. Na reação de eliminação, nós temos apenas um reagente e 2 produtos. Não tem como confundir. Ok? Lembrando que eu não quero saber a classificação das reações de eliminação. Nessa primeira fase, nessa primeira prova nossa,
nós vamos cobrar apenas o que? Reconhecimento. Então eu te forneço toda a reação e você faz a classificação, o reconhecimento do tipo de reação. Ok? Então na reação de eliminação nós temos essa característica aqui principal. Já a próxima reação que nós vamos ver são as reações de substituição. Reação de substituição. Bem, característica principal na reação de substituição. Vou passar um exemplo genérico. Eu vou ter 2 reagentes e 2 o quê? Produtos. Diferenciando das outras anteriores, né? Eu tenho 2 reagentes e 2 produtos agora. Lembrando que só vai ocorrer uma substituição de um ligante de um dos reagentes. E, consequentemente, eu vou ter a formação de 2 produtos. Um exemplo prático, olha só, eu te forneço a reação, lembrando que aqui tem um anel aromático, reagindo, por exemplo, com o ácido nítrico, né? O ácido nítrico, lembrar que o ácido nítrico ele pode ser escrito dessa forma. Lá do outro lado, nós vamos perceber que o NO2 substituiu o hidrogênio e o hidrogênio saiu e se ligou o quê? Ao OH, formando a água. Reparem o seguinte, eu tenho 2 reagentes e 2 o quê? E 2 produtos. Característica principal das reações de substituição. Então, lembrando sempre, tomar cuidado, não tem como confundir. Nas reações de adição, eu tenho 2 reagentes e apenas o quê? Um produto. Nas reações de eliminação, 1 reagente, 2 produtos. Nas de substituição, como vai ocorrer apenas uma substituição de algum ligante, eu vou ter 2 reagentes e 2 produtos. E para finalizar, o reconhecimento dos tipos de reação orgânica, nós temos a reação de oxidação, né? Reação de oxidação. Reação de oxidação. Aí, olha só, o que mais importa no reconhecimento da reação de oxidação é a presença do oxigênio ou ozônio ou o oxigênio nascente. Então analisei a reação, percebi que um dos reagentes ou é o oxigênio, o gás oxigênio, ou o gás ozônio, ou o oxigênio nascente, eu não quero nem saber. A reação é uma reação de oxidação, ok? Um exemplo aqui seria, por exemplo, a reação de combustão da gasolina, né? Que nós chamamos de combustão completa da gasolina. Fazendo o balanceamento aqui, fazendo o balanceamento dessa reação, nós vamos ter, olha só, eu tenho aqui, tem que tomar cuidado para não confundir com reação de substituição. Eu tenho 2 reagentes e 2 produtos. Só que eu tenho que tomar cuidado que um dos meus reagentes é o gás oxigênio. Presenciei o gás oxigênio, ou gás ozônio, ou oxigênio nascente entre os reagentes, não quero nem saber. É uma reação de oxidação. Então está aí, né, uma breve revisão dos tipos de reação orgânica, como eu faço o reconhecimento. Então tomar cuidado demais. Lembrando que na prova eu vou fornecer a reação. Eu não quero saber o produto. Não quero saber o nome de produto, quero saber o produto formado. Eu vou, nessa primeira fase do estudo de reações orgânicas, eu quero apenas o reconhecimento da reação. Então a reação vai ser fornecida na hora da prova. E aí o seguinte, depois desse reconhecimento dos tipos de reação, é importante nós analisarmos, olha só, os tipos de cisão. Não é isso? Então, como nós vimos durante a semana, eu tenho 2 tipos de cisão. Lembrar que cisão é a mesma coisa que ruptura, que quebra. Eu tenho 2 tipos de cisão. A cisão homolítica ou homólise, né? E eu tenho a cisão heterolítica.
heterolítica ou heterólise, né? Aí vamos lá. Analisando o nome homolítica ou homólise, nós sabemos que homo é igual e lise é quebra. Então, na cisão homolítica, eu vou ter sempre uma quebra igual. Como assim, Cadu? Por exemplo, se eu tenho um reagente, por exemplo, gás cloro, e eu tenho cloro ligado a cloro, lembrando que, para eu poder analisar uma cisão, uma ruptura, eu tenho que analisar a diferença de eletronegatividade, ou seja, a capacidade que um átomo possui de atrair elétrons durante uma ligação. Se eu tenho cloro ligado a cloro, não existe diferença de eletronegatividade. Se não existe diferença de eletronegatividade, esse par de elétrons compartilhado entre os átomos que formam a ligação é de forma igual. E quando ocorrer a ruptura, cada átomo participante dessa ligação que não apresenta diferença de eletronegatividade, vai ficar com o seu elétron antes compartilhado. E toda vez que ocorrer esse tipo de cisão, vai ocorrer o aparecimento de radicais de radicais livres. Lembrando o seguinte, radicais livres são espécies que apresentam elétron desemparelhado. São espécies altamente instáveis, né, que atacam o composto orgânico. Então, lembrando, sempre na cisão homolítica, a cisão vai ser uma cisão de forma igual. Cada átomo participante da ligação ficará com o seu elétron antes compartilhado. E formará sempre o quê? Radicais livres. Ok? Então, importantíssimo isso. Na cisão homolítica, sempre radicais livres. Beleza? Já na cisão heterolítica, nós vamos ter uma quebra de forma o quê? Desigual. Né? O prefixo hétero aqui, desigual. De forma não igual. Por exemplo, se eu tiver um reagente HCl, e é esse reagente que vai sofrer a cisão, daqui a pouco nós vamos definir, né, dentro da reação orgânica, quem sofrerá a cisão, se eu descobrir que é esse cara que vai sofrer a cisão, eu tenho que analisar a sua diferença de eletronegatividade dessa ligação a ser quebrada. Como são átomos de elementos diferentes, consequentemente vai apresentar diferença de eletronegatividade. Lembrando que o átomo mais eletronegativo atrai o elétron para cima dele. E, consequentemente, o outro átomo perde o seu elétron. Então, aqui, ó, como eu sei que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, quando ocorrer a cisão, essa cisão vai ser de forma desigual. E aí eu vou ter uma espécie que ficou com elétron antes compartilhado e a outra espécie que perdeu o seu elétron que estava sendo compartilhado. Lembrando, quem ganha elétron fica com carga negativa. Quem perde elétron fica com carga positiva. Lembrando também que na cisão heterolítica não geramos radicais livres. Geramos o que? Íons. Lembrar que eu tenho íons de carga positiva, que é denominado cátion, e íon de carga negativa, que é denominado ânion. Entendido isso aqui, pessoal? Então, tranquilo demais, tá? Então, aqui nós já definimos os tipos de cisão. Só duas, homolítica e heterolítica. Beleza. Após definirmos o tipo de cisão, nós temos que, também é importante definir o tipo de reagente. Então, vamos lá. Tipos de reagentes. E aí, o seguinte, eu vou ter dois tipos de reagentes. Tipos de reagentes. Beleza. Dois tipos importantes, né? Essenciais. Eu tenho o tipo de reagente que é denominado de reagente eletrofílico. E eu tenho um tipo de reagente que é denominado de nucleofílico. Beleza. Bem, quais são as características importantes, né, para diferenciarmos um reagente eletrofílico de um reagente nucleofílico? No reagente eletrofílico, eu vou ter o seguinte, olha só analisar
Eletrofílico. Fílico, esse sufixo, indica o quê? Afinidade. Então, esse tipo de reagente possui afinidade por elétron. Se ele possui afinidade por elétron, e elétron possui carga negativa, consequentemente, o eletrofílico vai apresentar carga o quê? Positiva. Então, o reagente eletrofílico vai apresentar carga positiva. Olha o exemplo aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui, olha só, eu tenho aqui o clorometano ou cloreto de metila e eu tenho um cisão. Eu tenho um tipo de cisão aqui. Essa cisão, nós sabemos, já aprendemos, vai ser uma cisão de forma desigual, gerando íons. Um íon de carga negativa e um íon de carga positiva. Esse íon de carga positiva é o que eu denomino de reagente o quê? Eletrofílico, pois ele vai possuir afinidade por elétron. Por que possui afinidade por elétron? Lembrando que cargas opostas se atraem. Beleza? Então o reagente eletrofílico vai apresentar carga positiva. Só que tem que tomar cuidado com uma coisinha só. Eu também posso ter um radical livre, que também pode ser, apesar de não apresentar carga, lembrar que radical livre não apresenta carga, ele também pode ser classificado como um reagente o quê? Eletrofílico. Por quê, Cadu? Lembrando, radical livre possui elétron desemparelhado. Se o elétron está desemparelhado, consequentemente, ele vai procurar alguém para emparelhar esse elétron. Então, como ele tem afinidade por elétron, eu também posso classificar o radical livre como um reagente o quê? Eletrofílico. Beleza. Então, essas são as características principais de um reagente eletrofílico. Já o reagente nucleofílico ou nucleófilo, o próprio nome já diz também, ó, afinidade por núcleo. E lembrar que núcleo tem carga o quê? Positiva. Se ele é um cara que tenha afinidade por núcleo, por carga positiva, consequentemente, uma característica do reagente nucleofílico é apresentar carga o quê? Negativa. Lembrando que cargas e sinais opostos se atraem. Então está aí uma principal característica do reagente nucleofílico. É aquele que vai apresentar afinidade por núcleo, por carga positiva. E, consequentemente, vai apresentar carga negativa. Então, um exemplo aí, né, por exemplo, olha só, eu tenho aqui o HF, né, lembrando que, como o flúor é mais eletronegativo, consequentemente, na hora da cisão, ele puxa os elétrons para cima dele. Então vai ser uma cisão que nós aprendemos heterolítica, de forma desigual, gerando íons. Um íon de carga positiva, que é aquele que perdeu o elétron na quebra da ligação, e um íon na carga negativa, com carga negativa, que é aquele que ganhou o elétron no momento da cisão. Bem, como esse cara apresenta carga negativa, ele vai ter afinidade por carga positiva. Se ele tem afinidade por carga positiva, que vem lá do núcleo, vem lá dos prótons lá no núcleo, esse cara então vai ser classificado como reagente o quê? Nucleofílico ou nucleófilo. Então lembrando, eletrofílico, carga positiva ou radicais livres. E nucleofílico, carga negativa. É só analisar com tranquilidade os nomes nucleofílico e eletrofílico. Ok? Para não errar na hora da prova. Então toma cuidado demais. O eletrofílico tem afinidade por elétrons. Se ele tem afinidade por elétrons, ele possui carga positiva, ou é um radical livre. Se ele é nucleofílico, ele tem afinidade por núcleo, por carga positiva. Então ele possui carga o quê? Negativa. Ok? Então esses são os tipos de reagentes. E aí, definido o tipo de reagente, a gente pode também, para finalizar, lembrar o reconhecimento do mecanismo de uma reação, né? Mecanismos da reação. Os tipos de mecanismos. Tipos de mecanismos. Tipos de mecanismos. Lembrando que eu tenho 3 tipos de mecanismos. Eu tenho o mecanismo nucleofílico. Eu tenho o mecanismo eletrofílico. E eu tenho também o mecanismo que nós chamamos de mecanismo radicalar. Olha, o próprio nome já diz. Quando o mecanismo é nucleofílico, quem ataca o composto orgânico é um reagente nucleofílico.
Quando o mecanismo é um mecanismo eletrofílico, quem ataca o composto orgânico é um reagente eletrofílico. E aqui, ó, radicalar, lembra o quê? Radicais livres. Então, toda vez que um radical livre atacar o composto orgânico, o tipo de mecanismo aí definido é o mecanismo radicalar. Né? Vou dar alguns exemplos aqui para a gente poder fechar essa revisão nossa. Então, importantíssimo isso aqui, a definição dos tipos de mecanismos das reações. Então, vamos lá para os exemplos. Né? Eu colocando um exemplo lá assim, por exemplo, olha só, eu coloco a seguinte reação para a gente. Olha só, lembrando que aqui eu tenho o ácido sulfúrico, né? H2SO4, que eu posso, para facilitar a compreensão, representado dessa forma aqui. Então lembrar que esse cara aqui é o ácido sulfúrico, que nós chamamos de sulfonação de aromáticos, né? Que é a adição ou a reação com ácido sulfúrico, denominado de sulfonação. Bem, lá do outro lado, olha só, eu coloco a reação para você, e aí o seguinte, o que eu tenho que perceber? Coloquei a reação assim para você. Perceba que é uma reação de quê? Substituição. 2 reagentes, 2 produtos. Eu só substituí, ó, o hidrogênio pelo SO3H. Então, uma reação de substituição. Só que é o seguinte, eu quero definir o tipo de mecanismo. E aí, o que eu tenho que fazer? Sempre assim, ó. Vou lá nos reagentes. Qual reagente vai sofrer a cisão? Lembrar sempre, se eu tiver 2 reagentes orgânicos, aquele menos complexo sofrerá a cisão. Se eu tiver um composto orgânico e um inorgânico, sempre o inorgânico sofre a cisão. Como eu tenho o anel aromático, que é um composto orgânico, e o ácido sulfúrico, que é um composto inorgânico, lembro-me que quem vai sofrer a cisão é o composto inorgânico. Beleza? Bem, foi mostrada aqui a ligaçãozinha, oxigênio e enxofre. Aí eu tenho que fazer a cisão. Tenho que lembrar, há 2 tipos, homolítica e heterolítica. Como que ocorre a cisão heterolítica? Quando eu tenho átomos de elementos diferentes, que é o caso do ácido sulfúrico aqui. Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa esse par de elétrons para cima dele. E essa cisão vai ser uma cisão que heterolítica, gerando íons. Íon negativo e íon que positivo. Aí o que acontece? Como eu percebo aqui no produto que quem atacou a cadeia foi o SO3H, tanto é que ele substituiu o hidrogênio, eu posso definir com tranquilidade que esse mecanismo aqui é um mecanismo em que um reagente eletrofílico é que foi o responsável, eletrofílico, é que foi